Bom, agora nós vamos conhecer a planta de indústria 4.0, que funciona a partir de um comando de voz da assistente virtual Alexa, desenvolvida pelo Centro Universitário ENIAC, que fica localizado aqui no Brasil. Ao vivo, então, conosco para apresentar esse projeto, o CEO do ENIAC, Rui Guérius. Rui, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Adal. Estou muito orgulhoso de poder estar aqui com vocês para poder apresentar esse nosso case. O nosso centro universitário ENIAC é uma instituição que começou como colégio técnico, né, há exatos 36 anos atrás, né? A gente já formou mais de 70 mil técnicos, né, e universitários, né? E nós temos aqui uma coisa muito interessante, que é a nossa pegada. A gente começou com o nosso primeiro curso de técnico em processamento de dados, imagina, 36 anos atrás, né? Uma coisa super inovadora, e com microinformática, com tudo, né? Então, ao longo desses 35 anos, a gente tem uma pegada muito inovadora aqui no nosso centro universitário, né? E também muito maker. A gente sabe que os alunos aprendem o saber fazendo, né? Que é adquirem as competências necessárias, né? Tá? Então, a gente tem feito um esforço muito grande. Vocês vão ver também, inclusive, na apresentação do nosso case, que eu vou falar um pouquinho, ele foi feito com um vídeo bastante maker mesmo. Os próprios alunos fizeram a apresentação, né? Tá? Tem uma coisa que eu queria aqui contextualizar um pouco antes, até aproveitando Opa, um minutinho aqui. Até aproveitando a excelente conversa que a gente teve, né, com a Lídia, o meu colega professor José Carlos, que é querido, reitor da Mauá, com o Jorge, com o professor Osvaldo, né, sobre a capacitação. Esse bloco que nós estamos falando é um pouquinho sobre a capacitação, né? E a gente acredita muito aqui no ENIAC na capacitação, no upskilling, no reskilling, a partir do modelo maker, né? Pra vocês terem uma ideia, nós temos um colégio técnico e temos uma escola de educação básica no grupo também. Então, a gente trouxe toda aquela tecnologia do Fab Lab, do MIT, né, para ingressar no nosso modelo pedagógico. E eu fico muito orgulhoso de ver alunos a partir de 10 a 12 anos povoando esse Fab Lab e trabalhando com integrações, com IoT, com programação, com robótica, né, com operação de drones, né? Então, a gente consegue ver que todo aquele medo, né, que a gente tinha do futuro, como essa geração já está preparada para isso, eles estão fazendo verdadeiras coisas muito bacanas, assim. A gente fica muito animado e fica mais tranquilo em relação a como essa nova geração vai está conseguindo aprender dessa forma diferente, né? Que é uma característica nossa, tá? Nesse vídeo que vocês vão ver, bem caseiro, né? E no nosso chat vão estar, então, o coordenador, o professor Sebastião, o professor que trabalhou com isso, que é o professor Lucas, né? E o nosso aluno, né, o Piovesani, eu conheço também o pai dele, tudo, o Piovesani que fez acontecer o case. Basicamente, a gente vai apresentar uma integração da planta 4.0 da Festo, que a gente tem no ENIAC, com o assistente virtual Alexa, tá? Para gerenciar na planta as suas aplicações através do comando de voz. Uma coisa simples, mas muito inovadora. E o que foi muito interessante é que isso veio do nosso desafio de poder atender as escolas de engenharia que são conveniadas conosco no resto do país, que estão à distância e que precisavam operar a planta à distância também, intervir na planta, fazer trabalhos em conjunto para adquirir essas competências, e eles não têm a planta, né? Então, isso foi muito bacana. E a gente tem feito um trabalho muito integrativo, até fomos aprender com
com o professor José Carlos, no Mauá, né? Como fazer essa integração do mercado com a escola, com a faculdade. E a gente fez um trabalho muito bacana, né? Também algumas indústrias e empresas estão podendo operar a nossa planta e fazer simulações e trabalhos de teste à distância também, né? No mundo pós-Covid, que virou EAD, né, com tudo à distância, tudo, a gente ficou muito feliz de poder ter feito esse projeto, né? Eu gostaria agora, Adal, se possível, vocês podem soltar o nosso vídeo caseiro aí, e quem quiser melhores informações pode conversar no chat com a turma que desenvolveu isso, que, aliás, são todos, a gente trabalha de uma forma muito dual aqui no ENIAC, são todos frutos de formação do ENIAC, né? Tem o Piovesan foi aluno do colégio, aluno da faculdade, já se formou em tecnologia com a gente, está sendo programado aí para ser professor, tanto o professor como o coordenador também são ex-alunos do ENIAC, né? A gente tem muito orgulho disso, tá? Então, por favor, Adão. Alexa, iniciar assistente planta. Olá, eu sou a assistente virtual da planta 4.0 do ENIAC. Iniciar estação 2. A estação 2 foi ligada. Iniciar estação 3. A estação 3 foi ligada. Me explica como é que funciona a estação 1. A estação se chama Distribution e tem como objetivo colocar as peças no sistema. Reinicia a estação 4. O robô foi iniciado. Inicia a estação 4. O robô foi iniciado. Inicia a estação 5. A estação 5 foi ligada. Tchau. Até mais. E isso faz ser 4.0. A forma como ela está funcionando, você está virtualizando a planta. Você viu, eu tenho um ESP lá em cima, então, que está comunicando com a Alexa, que está entendendo se tem ar ou não. Aí você tem um sensor lá que sabe se o compressor está ligado ou não, você tem um sensor aqui, aí você tem IoT, você tem virtualização. Então, todos esses conceitos da 4.0 a gente consegue trazer, porque era o que a gente sentia de dificuldade, de necessidade. Toda a parte de robótica avançada, toda aquela parte mais voltada à parte industrial da 4.0, a gente tinha muito visível, muito prático aqui para fazer. É entender como fazer essa integração do sistema, na minha visão, como educador. Então ele pegou tecnologias que já existem, pegou um problema e conseguiu fazer a conexão. Começou mais como uma aprendizagem da gente inventar umas modas nela, né? Assim. A gente começou trabalhando com o robô, né? Fazendo essa parte dele poder escrever, dele começar com o jogo da velha, depois que a gente começou a trabalhar mais com CLPs. Então, primeiramente, a gente fez integração com um só, fazendo uma coisa simples, fazendo só com o chatbot do IBM, né? Depois a gente começou a partir para outras coisas. A gente fez, né, a chamada central, né, que está ali atrás, e a gente chegou nesse modelo que está hoje. Foi legal pra caramba, né? Porque é um trabalho já de mais de um ano, quase, vai bater um ano aí que a gente está mexendo nesses caras aí. Então, é bem gratificante, né? Como funciona. Primeiramente, nós não tínhamos muito material disponível sobre, né? Então coube muita pesquisa e eu diria até que muita inovação, porque a gente achava muito fragmento de material na internet, só que não com uma aplicação que fosse parecida com a nossa. Então, deu muito, né, a parte de você pesquisar, pegar fragmentos e integrar para montar uma solução. Bom, o trabalho a baixo custo aqui na ENIAC sempre foi uma máxima da instituição, né? Por conta disso, nós acabamos utilizando o nosso laboratório Maker e, através de peças, né, que foram tiradas aí de alguns projetos que foram desativados, a gente conseguiu montar a solução a um baixíssimo custo, coisa que, para desenvolver o que vocês estão vendo aqui hoje, o custo mesmo envolvido foi somente a aquisição da Alexa, que não teria como a gente fabricar nesse momento, que foi o único elemento que veio comprado em si mesmo. O resto foi tudo doação ou material reciclado que a gente tinha aqui no laboratório.
revolucionário ver instituições de ensino investindo e integrando novas tecnologias para serem aplicadas em soluções industriais, né? Rui, muito obrigada mais uma vez pela apresentação e parabéns a você e ao ENIAC pelo incentivo ao desenvolvimento de ideias práticas e tão assertivas.